Então nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu quero ler com você um texto que nós também lemos hoje, né? Nós usamos a nossa quarta-feira para um apoio aí para aprendermos algumas coisas, relembrarmos algumas coisas aqui nesse culto. Então, para você que fez aí a sua leitura diária, você se deparou com o texto de Provérbios, capítulo 16. E esse é o texto que nós iremos ler nesta hora. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 16, e por hora nós iremos ler tão somente o verso 1. Esse verso que é muito conhecido, muito lido, e eu tenho certeza que você sabe de cor, e nós vamos assim estar aprendendo um pouco mais sobre esse texto, aquilo que o nosso Deus tem a nos ensinar. Amém? Vamos lá, Provérbios, capítulo 16, o verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo assim a orientação do Senhor para entendermos a palavra dele que nós iremos meditar nesta hora. Então feche os teus olhos e ore mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eis a tua palavra lida, ó Deus, eis a tua palavra diante de nós. Nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa, ó Deus, orientar a cada um de nós, através desses ricos conselhos que vamos aprender nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então esse é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje. A última palavra vem do Senhor. E que isso possa ser uma verdade na minha e na sua vida. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Hoje eu quero tratar desse tema com você. E quando nós pensamos nesse tema, a última palavra vem do Senhor. Irmãos, quando nós pensamos nisso e olhamos para o texto que nós lemos hoje, todo o capítulo de número 16, em especial o verso de número 1 que está diante de nós nessa noite, fica muito claro que nós estamos falando de futuro. Então, desde esse verso 1 até o último verso do capítulo, você percebe que Salomão ele vem orientando a respeito do futuro. E quando nós falamos de futuro, nós estamos falando, na verdade, de algo muito complicado, muito difícil, porque nós sabemos que não está nas nossas mãos. O nosso futuro não cabe na palma das nossas mãos. É algo que não tem como eu e você mensurar, segurar, apalpar, porque, meus irmãos, o nosso futuro está único e exclusivamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, amém? Mas mesmo assim, a despeito de o futuro não estar na minha e na sua mão, nós vamos conversar um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus e veremos o que nós podemos aprender através desse texto nessa noite. Então nós vamos conversar um pouco e receber alguns conselhos também da parte do Senhor. Vamos lá, quando nós falamos em futuro, irmãos, nós percebemos que existem muitos tipos de pensamentos acerca dessa realidade. Então, quando nós falamos em futuro, como será, o que acontecerá, o futuro está nas mãos de quem, o futuro, enfim, você percebe por aí afora que existem muitos tipos de pensamento a respeito do futuro. Eu vou citar aqui alguns que eu conheço, já ouvi falar, eu tenho certeza que você vai se lembrar desses e também de outros mais. Por exemplo, algumas pessoas pensam que o futuro ele é totalmente incerto em todos os seus aspectos. Muitas pessoas acham que tudo o que acontece é meramente uma obra do acaso,
tratam como sorte se acontece uma coisa boa, ou tratam também como azar se acontece uma coisa ruim. E é muito comum você ouvir as pessoas dizendo: não, fulano deu muita sorte na vida, não, fulano deu muito azar na vida. Isso depende de quê? Se aquilo que aconteceu com a vida do fulano foi algo ruim ou foi algo bom. Então, muitas pessoas acreditam que o futuro não está nas mãos de alguém em especial, mas sim é tudo obra do acaso. Portanto, o futuro é incerto. Depende da minha sorte, depende do meu azar. Pensam que as coisas não têm uma razão ou não têm um sentido para acontecer. Isso é muito comum, você ver pessoas vivendo dessa forma, achando que não, isso aqui aconteceu por acontecer, não tem nada por detrás disso que aconteceu. Então pessoas acham que o futuro é totalmente incerto em todos os seus aspectos. Segundo pensamento a respeito do futuro, outras pessoas acreditam que o futuro é feito através de um determinismo. Muitas pessoas acreditam nisso, ou seja, tudo que eu disser vai acontecer. É aquele famoso poder da mente, é aquele famoso poder da palavra, o poder do pensamento positivo. Já conheceu alguma pessoa que tem isso na sua vida, no seu viver? Ah, não, tudo aquilo que eu determino vai acontecer. E se eu determinar coisas boas virão até mim. Se eu determinar coisas ruins, se eu ficar falando coisas ruins irão acontecer comigo. Esse é o tipo de pessoa que acredita no determinismo. Então, o seu futuro, ele virá até você dependendo da forma com que você determinar ou com o que você determinar. Então, isso é uma crença muito comum hoje em dia. E quando digo comum, necessariamente não estou dizendo que é correto, tá certo, irmãos? Então, quando nós olhamos para esse pensamento de determinismo, é interessante você se lembrar que muitas pessoas até usam esse mesmo tipo de pensamento ou de conceito com o relacionamento com Deus ou no relacionamento com o próprio Deus. E também é muito comum, porém muito errado, você vê muitas pessoas se relacionando com Deus através de orações, principalmente, com esse determinismo. E você já ouviu pessoas orando assim: eu determino, Senhor, determino no nome de Jesus que isso vai acontecer, determino cura, determino. Então você vê isso de forma muito comum acontecendo também, infelizmente, na vida de muitos crentes. É aquele determinismo, né? Eu declaro que isso irá acontecer sobre a minha vida. Ou então, pastor, eu declaro que isso não vai acontecer na minha vida. Enfim, determinismo. Agora, esse determinismo, ele vai muito contra, agora falando desse relacionamento do crente com o Senhor, ele vai muito contra aquilo que nós temos na palavra de Deus e a respeito do próprio Deus, como a soberania desse Deus, o poder desse Deus, a onisciência desse Deus. Então, quando eu chego diante de Deus e falo para Deus que determino que isso aconteça ou deixe de acontecer, irmãos, eu estou colocando de lado toda a soberania de Deus, toda a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Quando eu determino algo, necessariamente eu estou determinando, declarando, e isso pode ser em detrimento a essa boa e perfeita vontade de Deus. Como nós não sabemos totalmente qual é a vontade do nosso Deus para com as nossas vidas, porque o futuro está nas mãos de Deus, a Ele pertence, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com esse declarar, com esse determinar para com o nosso Deus, tá certo? Então, sempre quando você tiver alguma coisa para colocar diante de Deus, a maneira que você tem de fazer isso é como você aprendeu aqui no domingo trazado com o pastor Gustavo. Sabe por quê? Você pode estar sendo impedido de ser uma bênção e até mesmo de ser abençoado, porque talvez esteja faltando a humildade. Lembra do texto?
de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e o Senhor coloca a primeira condição para que haja cura na alma, se humilhar, ser humilde. Então, determinismo, declarismo, nem existe essa palavra, entra em choque com a vontade, com a soberania do Deus que nós servimos. Portanto, irmão, tome muito cuidado com isso, tá bom? Se você é daquele que declara, que determina para Deus, lembre-se de quem você é, servo não determina nada, e lembre-se de quem Deus é, Senhor, tá certo? A vontade é dele e nós assim devemos nos lembrar. Mas existe também outro pensamento a respeito do futuro. Muitos acreditam que o futuro está nas mãos do universo. Isso aqui também é algo muito comum, porque existe uma crença religiosa até que acredita que há uma força maior que rege e também que domina todas as coisas e toma todas as decisões a respeito dos seres humanos. E essa força é o universo. Então, pessoas acreditam que o universo é quem rege e quem determina, quem estabelece o futuro delas. Pessoas vivem as suas vidas crendo que se você pedir ao universo, o universo, satisfará todos os desejos do seu coração. Irmãos, isso aqui é algo muito curioso, porque nós precisamos entender que o universo não se criou sozinho. Portanto, ele não tem nenhum tipo de poder para direcionar o futuro ou para conduzir você a um futuro específico. Ninguém tem poder para isso a não ser o próprio Deus. Mas, infelizmente, existe essa crença por parte de muitas pessoas. Não, e se você pedir isso ao universo, o universo vai te conceder. Se você pedir para o universo, colocar diante do universo aquilo que você quer para o seu futuro ou aquilo que você quer conquistar, o universo vai trazer isso até você. Irmãos, muito cuidado com isso. Outro tipo de pensamento e último que eu quero destacar para você é que muitos pensam até que o futuro não existe. Como assim, pastor? O futuro não existe? Exatamente isso. Na verdade, eles acreditam que a história simplesmente fica dando voltas, só isso, que o universo fica dando voltas, que o futuro não existe porque a vida ela é um ciclo que ela não tem um fim, ela não está indo para um local determinado, para um futuro, para um fim determinado. Não, a vida ela nunca avança em um sentido existencial. Não, a vida só fica girando e girando e girando. Então o futuro não existe ou nunca vai avançar para um fim determinado. Muita gente também tem esse tipo de pensamento. Portanto, não importa as ações que você fará aqui, porque um dia tudo isso vai acabar e vai acontecer tudo de novo com outras pessoas e assim, enfim. Olha só, irmãos, que tipo de crença, né, ou de pensamento que muitos têm. Agora, quando nós olhamos para todos esses pensamentos, para mim e para você que somos servos de Deus, crentes em Jesus Cristo de Nazaré, nós devemos lembrar que nós não acreditamos em absolutamente nada disso que eu acabei de citar ou outras coisas que você, porventura, possa estar pensando aí também. Ou pelo menos eu e você não deveríamos acreditar em nada disso. Por quê? Porque a Bíblia diz... A Bíblia é esta que eu e você nós temos como a palavra do próprio Deus, Criador e soberano sobre tudo e sobre todos, que o futuro está nas mãos dele. O futuro está nas mãos de Deus e somente nas mãos dele. Irmãos, quando eu penso em tudo isso que nós acabamos de conversar aqui, eu fico imaginando o seguinte: eu não consigo imaginar como é acreditar em coisas dessa natureza. Eu não consigo imaginar como é acreditar que o futuro está nas mãos do universo, que o futuro não existe, que o futuro é algo incerto.
que não tem ninguém tomando conta, direcionando o nosso futuro, a nossa vida. Eu não consigo imaginar como é acreditar em uma coisa dessa. Por quê? Porque na minha concepção, na minha cabeça, e é muito mais racional acreditar ou crer que existe um Deus criador e soberano e poderoso que está regendo, que está direcionando tudo, do que acreditar em qualquer coisa dessa que nós acabamos de mencionar aqui. Na minha cabeça é muito mais racional eu acreditar que existe um Deus, um ser todo-poderoso, que é além daquilo que eu possa imaginar, conceber, imaginar que esse ser, que é pessoal, que é infinito, que é sabedor de todas as coisas, está cuidando da minha vida, do que acreditar que a minha vida esteja nas mãos do acaso ou do universo, ou que a minha vida não passa disso aqui mesmo e tudo vai ficar só girando, enfim. Para mim é muito mais racional. E quando eu penso nisso, eu vou muito mais além, porque a Bíblia chama esse tipo de pensamento, que tipo de pensamento? Pensamento dessa forma que nós acabamos de citar aqui, a Bíblia chama isso de luz e trevas. Simples assim. Aqueles que receberam a luz, eles são iluminados, e aqueles que ainda vivem em trevas, vivem ainda no meio da escuridão. Irmãos, é aquilo que nós já tratamos aqui no templo, acerca e a respeito de ser luz desse mundo. Nós temos muitas vezes um conceito pequeno, não equivocado, mas pequeno, sobre o que significa ser luz. E ser luz, você já aprendeu, é você colocar diante daquele que está em trevas a iluminação, o conhecimento do próprio Deus. Irmãos, isso é algo que nós precisamos entender e também praticar. Então, eu e você, que já fomos um dia iluminados e não cremos mais nessa crendice vindo das trevas, vindo da escuridão, eu e você, nós precisamos ser luz para aqueles que ainda estão em trevas, com a finalidade de tirá-lo das trevas e também de trazê-los, é claro, e principalmente de forma definitiva para a luz. Que Deus nos ajude a fazer isso, irmãos, que Deus nos ajude a fazer isso, porque existem muitas pessoas na escuridão crendo a respeito da sua vida, do seu futuro, em coisas totalmente contrárias àquilo que é a verdade. Diz a palavra de Deus que se eu e você nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Portanto, meu amigo que não conhece Jesus Cristo, que não entregou a sua vida ao Senhor, eu te convido a nessa noite conhecer a verdade, e eu tenho absolutamente certeza que você vai ser liberto de todos esses pensamentos enganosos e que estão consumindo você, porque no final de tudo, das contas, eu tenho absolutamente certeza que você sabe que nada disso traz sentido para a sua vida, e eu tenho certeza que você sabe disso. Então, que eu e você, meu irmão em Cristo, possamos ser luz para aqueles que estão em trevas. Amém? Irmãos, quando nós olhamos então para o capítulo 16 do livro de Provérbios, nós já lemos ele hoje, nós estamos dentro daquela divisão clássica do livro, que nós vimos aqui no nosso panorama do livro de Provérbios. Nós demos aqui algumas quartas-feiras, está aí no canal do YouTube, você pode procurar, chama Sabedoria, um panorama de Provérbios, se não me falha a memória, é o tema do vídeo que está aí. E nós falamos então naquele dia que o livro de Provérbios ele é dividido em três partes. Existe uma divisão clássica que está no livro de Provérbios, e o livro é dividido em três partes. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ver algumas instruções para que você abandone a insensatez, a forma errada, equivocada, tola de viver a vida, e também você vai ver algumas instruções de como você
seguir a sabedoria, viver a sua vida em sabedoria. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, você tem essa primeira divisão. A segunda divisão está dos capítulos 10 até o capítulo 29, que são alguns exemplos e também muitos conselhos específicos de conduta sadia, sábia e também de conduta insensata. Então, nesse segundo ponto, nessa segunda divisão, você vai ver conselhos para viver em sabedoria e também vai ver exemplos de vida sendo ou que foi vivida a partir de uma sabedoria que vem de Deus, e você também vai ver exemplos de uma conduta insensata. O que viver de forma tola causa na vida daqueles que decidem viver desta forma. Você vai encontrar isso nessa segunda divisão, capítulo 10 até o capítulo 29. E é essa divisão que nós vamos estar tratando aqui nessa noite. E a terceira divisão é aquela vívida, né, a descrição acerca da mulher virtuosa, e você conhece muito bem, que está no capítulo de número 31. Então, irmãos, o que veremos hoje são alguns conselhos, 2 necessariamente, e junto com esses conselhos vem também verdades sobre como nós devemos viver a nossa vida, e também conselhos e verdade sobre como nós devemos olhar para o nosso futuro de forma sadia, de forma sábia, de forma sensata. É isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, e eu quero dar para você 2 conselhos, né? E também, consequentemente, comitantemente, 2 verdades sobre como você olhar para o seu futuro, tratar o seu futuro de forma sábia, e também como você viver a sua vida da mesma forma. Primeiro conselho: Deus, Ele conhece e julga as nossas intenções. Então, nós veremos o conselho ao longo da nossa explicação, mas, irmãos, isso é uma verdade incontestável. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos isso de forma bem clara. Quando você olha para o verso de número 2, você percebe exatamente isso, que Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece aquilo que está dentro de nós. Falamos sobre isso no domingo passado, você também está convidado a assistir lá o culto. E Deus também julga as nossas intenções conforme o que está dentro do nosso coração. Deus julga as nossas ações com base nas intenções que está dentro do nosso coração. Você leu o verso de número 2 e você percebeu isso de forma muito clara. E quando nós olhamos para esse ponto e para esse verso, nós percebemos, irmãos, que de cara ele já demonstra uma verdade acerca de nós mesmos, os seres humanos. Que verdade é essa? Que eu e você, nós somos limitados, quer seja no nosso agir, no nosso fazer, e também limitados no nosso pensar. Nós somos limitados. A palavra de Deus, ela mostra isso só em falar que Deus conhece e julga as nossas intenções, aquilo que nós temos do lado de dentro. Veja só, nossa visão de mundo e também principalmente a nossa visão de futuro, irmãos, ela é muito pequena, ela é muito limitada. Você sabe do que eu estou falando, porque nós somos capazes de apenas olhar e ver com os nossos olhos terrenos, com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos humanos. E esse olhar, irmãos, ele é totalmente limitado, porque eu e você, nós somos seres limitados. Nós não herdamos a infinitude do Deus que nós servimos, a onisciência, a onipresença, a sabedoria do Deus que nós servimos. Nós temos tudo isso, mas de forma limitada. E quando nós olhamos então para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que ela diz que Deus não vê como eu e você vê. Irmãos, graças a Deus por isso. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, eu quero projetar esse texto para você, 1 Samuel capítulo 16, o verso de número 7, você vê exatamente isso. Olha só, a parte B do verso 7, porque o Senhor não vê como o ser humano vê.
O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração enquanto nós estamos olhando tão somente, irmãos, para o exterior. E eu faço uma pergunta para você, para que você possa refletir nisso, nesse texto que você acabou de ler. Já pensou, meu irmão, se Deus ele olhasse como eu e você nós olhamos as coisas? Já pensou se Deus olhasse da mesma forma como eu e você nós olhamos para nós mesmos e em especial olhamos para o nosso futuro? Já pensou se o olhar de Deus fosse o mesmo olhar meu e seu? Irmão, certamente nada na nossa vida daria certo. Por quê? Porque o nosso olhar ele é totalmente limitado e além disso nós olhamos para as coisas erradas e também menos importante. Quer ver um exemplo disso? Quando você olha para o capítulo 1, para o capítulo 16 de 1 Samuel, esse texto que nós acabamos de ler, mas quando você vem lendo desde o capítulo 1, nesse texto que nós acabamos de ler, está narrado aí a escolha de Davi como rei de Israel por parte do próprio Deus. Nessa ocasião, Deus mandou que Samuel fosse até Belém e entrasse na casa de Jessé. E dentre os filhos de Jessé, Samuel então iria ungir aquele que Deus o mostrasse. E Deus então faria deste o rei da nação de Israel, o rei do povo de Deus. E quando você olha então lá no verso de número 6, diz que Samuel ele viu Eliabe, o primeiro filho de Jessé que foi colocado ali na presença de Samuel. Quando Samuel então olhou para Eliabe e viu o seu tamanho, viu a sua força, viu a sua aparência, Samuel disse o seguinte: olha, certamente esse é aquele que Deus vai escolher como rei do povo de Israel, como nosso rei. Mas Samuel, irmãos, e os anciãos que estavam com ele, quando você lê o texto, você vai perceber que eles estavam olhando tão somente para a aparência, para o tamanho, para a fisionomia, ou seja, eles estavam olhando para as coisas erradas e também ele estava tendo um olhar totalmente limitado, olhando para as coisas que eram menos importantes, que o Senhor certamente não estava olhando. E quando você volta agora para o verso 7 que nós lemos a parte B e a parte A do verso, diz o seguinte, eu faço questão de projetar para você também, olha só. Disse o Senhor, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Então, irmãos, muitas vezes nós agimos dessa forma, olhamos para as coisas erradas e também olhamos para as coisas que são menos importantes para aquilo que o Senhor Deus quer fazer com as nossas vidas, com o nosso futuro. Então, nosso Deus sempre olha para nós mesmos e para tudo o que diz respeito a nós, o nosso futuro, a nossa vida, com um olhar celestial, com um olhar totalmente infinito. Deus vê muito além. E ele vê tão além que ele não olha tão somente para o futuro e vê onde nós estaremos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas Deus vai além e ele olha para o nosso coração, olha para as nossas intenções. Então, irmãos, eu e você, nós só podemos ver as ações, eu e você, nós só podemos ver as atitudes, as práticas, mas Deus, ele julga o meu e o seu coração. Por isso, a última palavra em relação ao nosso futuro, certamente ela vem da parte do nosso Deus, porque não poderia ser diferente. Deus não poderia deixar a última palavra sobre nós mesmos para nós, porque eu e você nós temos um olhar totalmente limitado e Deus ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Deus ele sonda o nosso coração e sonda as nossas intenções
Portanto, nós devemos sempre nos lembrar disso. Sempre que você pensar em algo para o seu futuro, meu irmão, você deve se preocupar com aquilo que está no seu coração, com a intenção que está no seu coração. Por que você deve se preocupar com isso? Porque Deus, ele se preocupa. Deus, ele se importa com aquilo que você está tendo como intenção por trás daquilo que você quer para o seu futuro. E Deus sempre vai julgar as suas ações baseadas nas suas intenções. Portanto, lembre-se sempre disso. Deus conhece e julga as minhas intenções. Isso é o que o rei, o mestre, o sábio disse a respeito da vida e a respeito do futuro, e nós também devemos prestar muito atenção nisso. Amém? Segundo e último ponto, devemos entregar ao Senhor o nosso futuro. Você lê o verso de número 3 e lá está dito que as nossas obras devem ser colocadas diante do Senhor. Toda a nossa vida deve ser colocada diante do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu e você, nós devemos entender é que o nosso futuro ele não é incerto. O nosso futuro não está nas mãos do acaso ou não está nas mãos do universo, de forma alguma. Como disse, o crente precisa ter isso muito claro na sua mente, no seu entendimento e viver crendo nesta palavra. O seu futuro, meu irmão, não está nas mãos do acaso, do universo, ou não é algo incerto. O Deus Criador de todas as coisas e soberano sobre todas as coisas está no comando, está no controle de tudo, e esse Deus, ele tem um propósito para tudo aquilo que acontece com você. Creia nisso no nome de Jesus. E quando nós olhamos então para a nossa vida, nós percebemos que essa nossa limitação que nós tratamos agora há pouco, faz com que eu e você, nós queiramos tomar conta de nós mesmos, faz com que eu e você, nós queiramos tomar conta do nosso futuro. Irmãos, muitas vezes nós já nos pegamos vivendo exatamente dessa forma. Não, eu que vou olhar, eu que vou tomar conta, eu que vou tomar a decisão, eu que sei, eu que faço e aconteço. Ou você nunca pensou dessa forma? Eu tenho certeza que já, porque nós temos a tendência em achar que nós sabemos o que é bom, o que é melhor para nós mesmos. E por causa desse tipo de pensamento, muitas vezes, eu e você, nós deixamos Deus de fora dos nossos planos e, consequentemente, se nós deixamos Deus de fora dos nossos planos, nós também estamos deixando Ele de fora do nosso futuro. Porque se eu faço planos agora para o meu futuro sem Deus, então é a mesma coisa que dizer que lá na frente Deus não estará comigo. Você percebe a importância de você entender que o seu futuro está nas mãos de Deus e que você deve colocar a sua vida nas mãos desse Deus? Porque, irmãos, se eu faço planos agora, sem a presença, sem a vontade do meu Deus, irmão, Deus certamente Ele não estará comigo quando esse futuro chegar e se tornar um presente. Muito curioso isso e muito importante também para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a vida do ser humano também, em muitos casos nós percebemos que nós, até mesmo falando agora especialmente dos servos do Senhor, dos cristãos, nós tomamos caminhos sem a direção, sem a vontade, sem a permissão de Deus também para as nossas vidas. Isso aqui também é algo muito importante. E quando esse futuro chegar, quando chegar ao fim, muitas vezes nós provamos, irmãos, e também passamos por muitas coisas que nós não imaginávamos ou não pensávamos em passar quando nós decidimos trilhar esse caminho. Ou seja, eu escolho um caminho para trilhar, e porque eu escolhi esse caminho sem a permissão, sem a vontade, sem consultar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe do meu futuro e aquele que tem o meu futuro em suas mãos, muitas vezes, quando eu ajo dessa forma, lá na frente eu passo por coisas, por lutas, eu passo por
por provações que eu não imaginei lá atrás, quando eu estava planejando. E por que que isso acontece? Porque eu não entreguei os meus planos, a minha vida, o meu futuro nas mãos do Deus que eu sirvo. Ou seja, eu decidi fazer tudo sozinho. Já se deparou com um futuro que você planejou sozinho e ele não foi necessariamente da forma que você planejou e você sofreu muito por causa disso, ou perdeu muito por causa disso, ou você disse assim, não, poderia ter sido diferente. Certamente isso deva ter acontecido, porque lá atrás, quando você estava escolhendo o caminho, você escolheu ele sozinho, sem consultar, sem falar com o Deus que você serve. E a palavra de Deus, ela também mostra isso, essa verdade para mim e para você. Olha só o que diz Provérbios capítulo 14, o verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: porque há caminho que ao homem ou ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminho que para mim e para você, meu irmão, sempre vai parecer algo bom, sempre vai parecer que é o caminho certo a se trilhar, mas muitas vezes quando nós chegamos no fim desse caminho, nós percebemos que porque nós escolhemos ele sozinho, esse caminho se tornou um caminho de morte. E quando é que nós percebemos isso em muitas vezes? Veja bem, muitas vezes nas nossas orações, as nossas orações elas vão totalmente contra aquilo que Deus deseja que aconteça. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com essa realidade. Muitas vezes eu estou pedindo algo ao Senhor e esta oração, isso que eu estou pedindo, vai contra aquilo que é vontade do Deus que eu sirvo, que é desejo do Deus Todo-Poderoso, que é dono da minha vida, do meu futuro. E quando isso acontece, é claro que a resposta de Deus, ela será diferente daquilo que eu estou pedindo. Claro, muitas vezes nós chegamos lá na frente, na resposta da oração, e olhamos para Deus e dissemos o seguinte: Deus, não foi isso que eu pedi. Por quê? Você já aprendeu aqui, Deus nunca deixa de responder. Só que, muitas vezes, essa resposta pode não ser ou não vir de encontro àquilo que você pediu quando você estava fazendo a sua oração de petição. Por quê, irmãos? O livro de Provérbios do Novo Testamento, você sabe qual é? A carta de Tiago, ela vai dizer que muitas vezes nós oramos ou não sabemos orar, não recebemos aquilo que é fruto da nossa oração, porque muitas vezes nós oramos em prol do nosso bel prazer. Não sabemos orar. Então é claro que a resposta ela vai ser diferente. É claro que o agir de Deus vai ser de uma forma diferente, de maneiras diferentes. Por quê? Porque muitas vezes eu escolhi trilhar um caminho sozinho e muitas vezes eu coloco esse caminho em oração diante de Deus, sem antes lá atrás eu ter consultado a Deus e tomei sozinho esse caminho a seguir. Meu irmão, não faça isso jamais, no nome de Jesus. Sempre quando você estiver alguns caminhos diante, você consulte ao Senhor, peça ao Senhor orientação. Jamais trilhe um caminho sem antes falar com o Deus que você serve. Porque esse caminho lá na frente pode dar em um caminho de morte. Nós não sabemos, por isso nós devemos colocá-lo diante do Senhor. Então, irmãos, para que isso não aconteça nem comigo e nem com você, nós devemos colocar diante do nosso Deus as nossas vidas, o nosso futuro, porque Ele mesmo fará conforme a sua boa, perfeita e santa vontade para com as nossas vidas. Diz o texto que nós lemos aqui, é papel meu e seu fazer planos, nós devemos fazê-los, mas a última palavra, ela deve vir somente do Deus que nós servimos. Amém? Então, como nós podemos perceber, esse capítulo de número 16,
ele tem ótimos e muitos conselhos, irmãos, para que nós possamos aplicar as nossas vidas, para que nós possamos olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para as nossas vidas e entender que nós devemos colocar as nossas vidas diante de Deus. Então, você pode voltar e ler esse capítulo novamente, que eu tenho certeza que você vai lê-lo de uma forma diferente, vai ter uma outra visão desse capítulo. E para você que não leu, eu te convido a ler todo o capítulo e absorver todas as orientações, os conselhos que o próprio Deus tem a dar para a sua vida. E fazendo isso com muita atenção, eu tenho certeza que você vai perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu futuro, de como você deve regir, dirigir, conduzir a sua vida diante de Deus na caminhada cristã. Amém? 2 coisas para você praticar. Planeje a sua vida. Planeje a sua vida. Por quê? Porque Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai fazer isso por você. Irmãos, muitos acham que porque o futuro está nas mãos de Deus, ou porque o futuro não está nas suas mãos, muitos acham que não precisam se preparar, não precisam planejar. Irmãos, isso é um tremendo engano. A despeito de o nosso futuro não esteja nas nossas mãos, é papel meu e é papel seu planejá-lo. É papel meu e seu pensar no nosso futuro, na nossa vida daqui a 10 anos, a 15 anos, na nossa vida amanhã. É papel meu e seu. Então, nós devemos seguir essa orientação do próprio Deus. Olha, planeje, faça planos e espere a palavra da boca do Senhor. Tem mais um texto que eu quero ler com você, que vai mostrar de forma muito clara essa mesma verdade. Olha só, Provérbios 16, o verso 9, diz assim: o coração do ser humano traça o caminho. Olha só, o coração do ser humano traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, mais uma vez a palavra de Deus deixando muito claro que é papel meu e é papel seu planejar, olhar para os caminhos, até mesmo imaginar os caminhos a seguir. Mas eu, você, que temos a nossa vida entregues ao Senhor, devemos sempre esperar da parte dele a resposta, a última palavra, porque esta vem tão somente do nosso Deus. Cada um tem o seu papel. Eu e você temos o papel de planejar e Deus tem o papel de analisar esse plano, observar esse caminho e aprová-lo ou rejeitá-lo. Que nós possamos praticar isso no nome de Jesus. Segundo e último, sempre pergunte a Deus primeiro: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é desejo do Senhor que eu faça isso ou aquilo? Irmão, não caia no engano de caminhar sozinho, jamais, no nome de Jesus. Porque Deus sempre tem o melhor para você. Sempre tem o melhor para você. Portanto, antes de qualquer ação, se coloque diante de Deus e pergunte: Senhor, é desejo teu, é da tua vontade que eu vá por esse caminho, que eu faça isso? E assim, irmãos, fazendo isso, planejando, esperando a resposta de Deus e sempre nos colocando diante de Deus, eu tenho certeza que nós sempre estaremos andando debaixo da boa, santa e perfeita vontade do Deus Todo-Poderoso para com a minha e para com a sua vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a explicação, com a pregação da sua palavra. Vamos orar? Logo após nós vamos orar mais uma vez por todos os pedidos que estão aí no chat. Senhor Deus e Pai, te bendizemos pela tua palavra. Obrigado a Deus por esses ricos conselhos que esse livro tem a colocar diante de nós. Nós pedimos, ó Deus, a tua compreensão, pedimos coragem para praticar a tua palavra. Nos faça entender, ó Deus, que nós não podemos cair no comodismo de achar que, não, o Senhor quem está olhando e cuidando do nosso futuro, então nós não precisamos fazer nada. Ó Deus, nos ajude a entender
que é papel nosso planejar a nossa vida e colocar todos esses planos diante do Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade para com as nossas vidas. E diz a tua palavra que, ó Deus, se buscarmos ao Senhor, se nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor mesmo irá trazer a nós aquilo que é desejo do nosso coração. Oramos assim, ó Deus, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.